Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Podeis vos assentar em nome de Jesus. A grande luta do cristão deve ser para manter-se firme no Senhor, mantendo sempre acesa a chama do primeiro amor, irmãos. A igreja, até o último instante da sua vida, aqui nessa terra, deve preservar o primeiro amor, o vinho novo. Amém? Jesus, em algumas passagens, fala sobre preservar, manter a visão, o chamado, o sentimento, o desejo, a paixão pelas almas, o fogo do Espírito, a luz da palavra. São coisas que Deus nos outorgou, nos presenteou para que a gente mantivesse na nossa vida o cristianismo autêntico, verdadeiro. Não um cristianismo obsoleto, não um cristianismo que muitos hoje estão envolvidos, porém sem desenvolver dentro da mente de Deus, dentro do pensamento de Deus. Primeira coisa, diga comigo: Éfeso era uma província romana, capital da Ásia Menor, sendo uma das mais importantes cidades do mundo da época. Historiadores geralmente calculam a população da cidade no primeiro século entre 250 mil a 500 mil habitantes. Éfeso teve uma localização importantíssima de contato entre os dois lados do Império Romano, a Europa e a Ásia. Era uma cidade estratégica para o comércio internacional da época, conhecida também como a Feira da Ásia, onde ficava o mais importante porto da região. Éfeso era conhecida como um dos maiores centros religiosos de todo o Império. Lá era o centro do culto ao imperador romano da Ásia Menor. Éfeso era também um centro de ocultismo da época. Havia na cidade uma mística muito grande, com o comércio de muitos livros de ocultismo. Conta-se que veneravam uma carta, um pergaminho, como um amuleto da sorte. Pode subir? Éfeso era o centro de adoração da deusa da fertilidade, Artemis ou Diana, segundo alguns. Havia essas duas nomenclaturas. O templo de Diana era 8 vezes maior que o do deus Paternon de Atenas. Era também uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído em mármore branco com colunas ornamentadas em ouro. E o comércio da cidade era aquecido com a venda de estatuetas da deusa Diana, os nichos. Você lembra que lá em Atos, Paulo foi inclusive preso porque ele pregava que não eram deuses os que eram feitos por mãos humanas? E os artífices da época, inclusive um deles chamado Demétrio,
se revoltou porque Paulo estava pregando sobre isso e quebrando no coração do povo de Éfeso a idolatria, todo esse ocultismo religioso que era praticado por esse povo em Éfeso. Éfeso possuía um anfiteatro a céu aberto com capacidade para 25 mil pessoas sentadas. Atualmente as ruínas de Éfeso encontram-se na cidade de Selçuk, na Turquia. Agora vamos para o panorama histórico. Isso tudo pode subir. A igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. No final de sua segunda viagem missionária, conforme Atos 18, falei agora, né, sobre essa passagem, ele retorna na sua terceira viagem e se fixa ali por 3 anos, começando numa sinagoga e depois na escola secular de Tirana, onde ensinou regularmente a palavra de Deus por 2 anos, e o resultado disso aí foi a seguinte coisa. Primeira coisa, queda da idolatria. Você pode dizer bem alto? Queda da idolatria. O comércio de ídolos se desarticulou e entrou em colapso. Então houve uma revolta muito grande, porque uma cidade que era mantida por um comércio religioso, com a queda da idolatria, o comércio deixou de faturar. Segunda coisa, a queda do ocultismo. Tá? Voltando aqui, na queda da idolatria, Paulo, inclusive, testemunha lá em 1 Coríntios 15, 32, que ele lutou com verdadeiras bestas feras. Eram homens idólatras, eram líderes religiosos que levavam o povo à idolatria e que ganhavam muito dinheiro com a idolatria, com os ídolos que eram vendidos. E quando Paulo começa a pregar esse tipo de coisa, enfraqueceu muito o comércio, enfraqueceu também a religião deles. Então eles se revoltaram muito contra Paulo. Segunda coisa foi a queda do ocultismo. Diga comigo, queda do ocultismo. O ocultismo entrou em colapso quando as pessoas passaram a conhecer a verdade e a se desfazer dos seus livros de magia negra, levando-os para serem queimados na praça pública como um gesto de rompimento com tais práticas. Amém, irmãos? Olha que influência o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo deu em Éfeso. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata, só o valor dos livros que foram queimados, de ocultismo. Houve um avivamento, pode subir, houve um avivamento em Éfeso. Todos os habitantes da Ásia Menor ouviram a palavra de Deus. Lá em Atos 19 diz que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. O evangelho tornou-se próspero naquela terra outrora pagã. Pode aplaudir Jesus? Agora, quando Paulo pregou, ele combateu muitas coisas. Há certa passagem que Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? A minha fé. Amém? Aqui na carta de João, Apocalipse, capítulo 2, você vai ver que a carta que foi destinada a Éfeso fala que Éfeso deixou o primeiro amor. Eles trabalhavam na obra, mas deixaram o primeiro amor. Essa foi a grande dificuldade encontrada e revelada por João. Deus revelou a João que havia em Éfeso. Depois de todo esse trabalho que o apóstolo Paulo fez lá, eles haviam crescido muito espiritualmente, mas desenvolveram muito o trabalho de Deus lá. Houve todo esse avivamento em Éfeso, mas eles esqueceram do primeiro amor, deixaram de lado. Quem aqui já teve momentos fantásticos na sua vida espiritual no passado? Levanta a mão. Quem tem história boa para contar do seu passado? Levanta a mão, diz glória a Deus. Eu tenho. E você deve ter mesmo, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Levanta a mão bem alto e diz assim: glória a Deus pelo meu passado, porque um dia Deus me visitou e eu tive várias experiências com Deus. Amém? Porém, irmãos, esse avivamento que Éfeso viveu, eles foram esfriando, porque esqueceram do primeiro amor. Então, se de um lado eles ganharam contra a idolatria, contra a magia, né? E conseguiram avivar espiritualmente aquela cidade,
Por outro lado, quando eles esqueceram o seu relacionamento com Deus, o seu primeiro amor, houve um esfriamento muito grande em Éfeso. E o esfriamento é o contrário do avivamento. Colocamos aqui, o que é o primeiro amor, então, tão falado? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, diz assim: ainda que eu falasse, e Paulo é que está escrevendo, as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ele está falando com esse povo que esfriou. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus, o quê? Interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o que, pessoal? O amor. E justamente o amor esfriou em Éfeso. E justamente o amor estava em falta para um povo que tinha conhecimento, que tinha profecia, que tinham dons. Um povo que tinha passado por um grande avivamento. Um povo que havia acabado com idolatria, com magia negra, que tinha queimado livros em praça pública glorificando a Deus. Um povo que recebeu todo um processo de refinamento espiritual. Um povo que tinha muita coisa para falar e testemunhar. Mas quando o amor esfriou, o amor cessou, então Éfeso, segundo a própria palavra de Paulo, não era nada. Nada era. Porque se não tiver amor, nada serei. Amém? Diga para o seu irmão, se você não tiver o amor de Deus, nada será. Esse amor, ele tem que ser profundo por Jesus, pela Bíblia e pela igreja. Nós temos que viver um amor profundo. Amém? Um amor que tem essas características que nós acabamos de falar. Você tem que profundamente amar Jesus, profundamente amar a Bíblia Sagrada, profundamente amar a igreja. Amém? E a igreja, irmão, é o corpo de Cristo. Você pode dizer isso? A igreja é corpo de Cristo. Nós falávamos sobre o amor essa manhã. E uma característica sobre quem ama, eu quero que você coloque o dedinho assim, vai me dizendo justamente para você mentalizar isso. Diga: quem ama, se entrega. Quem ama, se entrega totalmente. Não existe amor sem renúncia. Segunda coisa, diga: quem ama, confia, vive a fé. Se você ama, você confia em Deus. Se você ama,
Relacionamento ele está alicerçado em uma profunda confiança. Terceira coisa, quem ama dá segurança. Deus nos ama tanto que nos assegurou através de Jesus na cruz a salvação. Lembra João 3,16? Porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu segurança para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos uma segurança de salvação, está em Cristo. Diga, quem ama quer ver o crescimento do outro. Irmão, se você ama profundamente o corpo de Cristo, a igreja, se você ama a Bíblia, e se você ama Jesus e por tudo que Ele fez por você, por toda a segurança que Ele te deu na cruz, você quer ver tudo que é relacionado a Jesus crescer. Você quer ver a sua igreja aqui crescer. Você quer ver a obra de Deus crescer. Você quer que a Bíblia se espalhe no conhecimento de muita gente. Você quer transmiti-la para muitas pessoas. Sabe, essa sede que nós temos de pregar, ela parte do pressuposto de um amor profundo, que nos constrange a pregar, a levar a palavra, a querer ver almas se convertendo, a ansiar ver pessoas chorando aos pés do Senhor. E quando a gente tem esse amor, a gente quer ver pessoas crescendo espiritualmente, a gente quer ver a igreja se desenvolvendo em obras. Nós temos um anseio profundo disso. Outra coisa, quem ama, diga, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Você ama a igreja? Cuide dela. Você ama o pastor? Cuide dele. Você ama a sua mãe? Cuide dela. Ama o seu pai? Cuide dele. Você ama os seus filhos? Cuide deles. Você ama? Cuide. Como dizer eu amo e não cuidar? Nem se encaixa isso, irmão, na mente de ninguém, que alguém que diz que ama não cuida. Quem ama, cuida. Quem ama tem paciência e tem compromisso de compreensão mútua. Amém? Quando você ama, você tem paciência e você consegue compreender coisas que só alguém que ama consegue compreender. Quem já ouviu esse jargão aí? Diz, rapaz, todo amor é cego. E alguém diz assim, cego não, cego, surdo e mudo. Por quê? Porque quando você ama, você está num nível de compreensão, você está num nível de entendimento muito maior, muito mais aguçado do que aquela pessoa que está vendo de fora. Ela não compreende o que você sente, o que você vê, o que você ouve. Ela não tem a profundidade que você tem no sentimento que você está vivendo. Amém? Outra coisa, alguém diz assim, mas como que essa mulher tem tanta paciência com esse homem? Bafo de onça, vive bebendo cachaça? Como que essa mulher tem tanta paciência com esse cara? Ah, se eu fosse você, eu já tinha largado ele. Agora virou Amélia. E você sabe por que você está com ele. E aí o amigo do cara chega e diz, rapaz, tanta moça bonita, cheirosa, tanta moça bacana, e tu com uma mulher dessa? Quem ama é cego, surdo e mudo. Quem ama, sabe por que ama, compreende por que ama, e tem a paciência de esperar que momentos melhores virão. Amém? A pessoa que ama, ela quer partilhar de momentos com você e quer somar e não subtrair esses momentos. Quando você ama, você quer estar junto, sim ou não? Sim ou não? Alguém que ama diz, não, eu não estou com vontade de te ver. Quem ama quer somar e não subtrair os momentos de convívio. Quando você vê uma pessoa que não quer te ver, porque ela não te ama. Porque o amor traz saudade, ou não traz? Quando você tem aquele amor profundo, você quer estar perto da pessoa. Por que existe o casamento?
é que você já está amando tanto que você diz, não dá mais para ela ficar lá e eu aqui. Nós vamos ter que ficar no mesmo local, porque eu não aguento mais esse negócio de celular. Mesmo que agora tem esses que você olha para a pessoa, né? Todo celular agora você pode usar, e você fica olhando para a pessoa. Na minha época não, você pegava aquele telefone cretino, pegava, levantava e ficava... Quem lembra disso? Levanta a mão. Vocês são velhos, hein? Quem ama não aguenta isso. Quem ama quer estar juntinho. Amém? Não é só por uma questão de sexo, irmão. É muito mais. Amor não é sexo. Sexo faz parte. Amor é uma revelação bioquímica, transcendental. Porque você não pega no amor, mas você vive o amor. Você sente o amor biologicamente, e ele traz resultados bioquímicos que você nem percebe logo no início. Depois você começa a perceber, quando você vai encontrar aquela pessoa, você fica com o coração, entendeu? E a pele, rapaz, você fica quando você vai ver a pessoa, você fica avermelhado, aquela coisa toda. Irmãos, quem ama não abre mão de estar com o outro em todos os momentos, bons e maus. Amém? Então, nessa visão do amor, quando existe o amor, diga tudo, é secundário. Quando existe o amor verdadeiro, todas as dificuldades se tornam transitórias, mas vencidas. Amém? Quando você ama, o amor verdadeiro, você encontra espaço na sua agenda o resto da vida. O resto da vida. Você começa a ter projetos para o resto da vida. Amém? Então, um amor profundo, um desejo profundo de andar em intimidade com Deus, um desejo ardente de cultuar o Senhor. Amém? Você não abre mão desses momentos de igreja, de estar sentado aqui. São coisas que, pode ter certeza, daqui 10, 15, 20 anos, se Jesus não tiver voltado, você vai ter essas lembranças com muita saudade. Muita saudade. O amor e a comunhão sincera com os irmãos. Na formação do corpo, você que ama profundamente a igreja, Deus e a palavra dele, você quer estar em comunhão com os irmãos. Você não é aquela pessoa que vem para o culto, não fala com ninguém, sai sem falar com ninguém, não. Você quer conhecer todo mundo, você quer se relacionar com as pessoas da igreja. Amém? Há uma dedicação sincera a Cristo. Diga, dedicação sincera a Cristo, a sua obra. Há um prazer de servir. Há uma consagração total. Quando você ama, você consagra a sua vida. Como que você diz, eu amo Jesus, Jesus eu te amo, mas você vive afastado disso tudo. Você não tem comunhão sincera nem com Cristo, nem com a igreja, você não tem prazer de servir. Você vive, sei lá, outro mundo, não é esse. O amor não é isso. Alguém pode dizer isso? O amor não é isso. Amor aproxima, não afasta. Amor acolhe. Você quer estar aqui, você talvez nem saiba por quê. Às vezes você fica, mas por que eu estou aqui mesmo? Mas se você não vier, você sente falta. Você começa a entender que você é atraído para estar na igreja, atraído para fazer a obra de Deus, atraído. E sem isso você se sente vazio, com dor de cotovelo. Aí como você não tem já o ânimo que aquele amor trazia para você, que aquele relacionamento trazia para você, que aquela comunhão com os irmãos trazia para você, que aquela obra de Deus trazia para você, você começa a ficar no seu mundo fechado em casa. Isso traz não alegria, mas o quê? Tristeza, sim ou não? Tristeza. O teu nível bioquímico cai. Nós precisamos de reações químicas para poder sentirmos alegria. E eu vou já botar isso aqui. Me lembra, reações químicas. O que nos leva a deixar o primeiro amor, irmãos?
Primeira coisa, diga amor ao mundo. Abra aí em Romanos 12. Aliás, perdão, Romanos não. Vamos direto para 1 João 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Você conhece o crente sapatinho? Conhece não? Ele diz: eu não amo o mundo. Tudo bom, filho? Eu não amo o mundo. Eu não amo o mundo. Não, pastor, não amo o mundo. Aí ele vai sentar para comer uma pizza num canto, aí passa, ó, começa a tocar a música do mundo e ele fica no ritmo. Aí o pé, aí vem o joelho, né? O joelho começa também. Hein? Crente sapatinho. Aí ele procura uma igreja que dê para ele se soltar. Ele vai, ó. Irmão, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Esse evangelho que traz o mundo para dentro da igreja é muito complicado, não é não? Porque como você sente falta de lá, você não tem atração, você não tem amor pela igreja, por Cristo e pela palavra. Então, como que você vai entrar no templo? Como que você vai vir ao local de culto? Então, muitos estão fazendo com que o mundo apareça na igreja, no ritual, na liturgia, para que as pessoas sejam atraídas a isso. E isso não é bom. Porque no momento em que você, mulher, ou você, homem, precisar de uma plástica, de um botox, de um peito de silicone, de um bumbum de silicone, quando você começa a mudar toda a sua estrutura física para segurar o marido, para segurar a esposa, quando só você não basta, o amor se foi. Amém? Quem entendeu isso? Nada contra quem coloca, mas eu digo para você que se você está do lado de quem te ama, pode cair tudo, o amor está lá em cima. Quem entende isso? Quem pode olhar para o seu vizinho e dizer: entendeu isso? Amém? Tem mulher hoje que ficou feliz quando eu disse isso. Mas irmãs, sintam-se à vontade em serem o que vocês são, porque quem te ama tem que te receber assim. Tem que entender que idade vem e tem que te amar pela maturidade do sentimento, do relacionamento, e não mais pela aparência das coisas. Amor superficial olha para a aparência, amor verdadeiro olha para o conteúdo. Amém? Quando você vai à igreja, o que você olha? Aparência ou conteúdo? Crente superficial olha para a aparência. Crente que ama de verdade, ele vai ao conteúdo. Eu gosto muito quando alguém chega para mim e diz assim: bispo, eu gosto da igreja porque a palavra é uma palavra forte, de verdade, doutrina forte. O senhor não maneira nessas coisas, o senhor bota mesmo a palavra como ela é. Eu disse: amém. Então você é dos meus. Você é dos meus. Por quê? Porque você está pelo motivo certo. O relacionamento só funciona assim. Eu não preciso fazer nada para te atrair a Cristo. Você é atraído pelo sentimento que você tem por Ele. Amém? Você vem porque você ama essa igreja, porque você ama esse pastor, porque você ama esse Jesus, porque você ama essa palavra que é pregada, anunciada, essa doutrina que é vivida. Você tem momentos realmente de sabedoria nesse lugar. Agora, uma outra coisa que nos leva a deixar o primeiro amor é a secularização do cristianismo. A secularização está causando desvio moral, espiritual, intelectual de muita gente. Muita gente que hoje já não pensa mais em ser corpo de Cristo, em congregar, em se firmar na igreja, em adotar os valores, os conceitos, os preceitos doutrinários da Bíblia. Não, estão refugiados em locais de cultos, em como que chama aquela casa de índio? Oca? É oca? Lembra? Em ocas religiosas.
proselitistas que dão a você não o puro leite, não o puro leite, não estão mostrando a verdade pela verdade. Infelizmente, são lugares que proporcionam a você apenas um momento de religião. Um momento de religião. Não na visão de Deus, na visão dos homens. De homem para homem. De gente para gente. Mas quando você está em culto com Deus, sabe o que acontece? Você não está em lugares que são forjados, que são ornamentados para isso. Não tem que ter uma playlist musical, não tem que ter uma iluminação diferente, não tem que pintar a parede de preto e fazer lá fora vem pra cá meu nego, bota lá um LED fora da igreja. Irmão, não precisa de muitas coisas para atrair aquele que vai para o céu. Ele é atraído pela luz de Cristo. Amém? Imagine você que os verdadeiros cristãos do princípio da igreja, eles não tinham isso que você tem, e eles eram cristãos e morreram pelo evangelho. Eles eram atraídos pela luz, como Paulo foi, a luz da palavra, a ação do Espírito, e a atração era tão forte que eles marcharam para a morte em arenas, em cruzes. Eles marcharam para a morte por amor a Cristo. Então, secularização é um esfriamento, é uma apostasia grande da igreja. Olhar para os problemas alheios e murmurar é outra coisa que pode afastar você do primeiro amor. A outra coisa, religião de capa, egoísmo, falta de domínio do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Diga para o seu irmão, cuidado. Religião de capa, falta de domínio na vida do crente, leva ao esfriamento do primeiro amor. Como identificar que deixamos o primeiro amor? A igreja de Éfeso recebeu logo uma palavra de João. A carta de João foi para eles: olha, irmãos, cuidado, hein? Se vocês não entenderem o que eu estou falando e vocês não voltarem ao primeiro amor, o candeeiro vai ser tirado de vocês. Tenham cuidado com isso. Como identificar que deixamos o primeiro amor? Diga, primeira, abandono da oração. Quem aqui não ora mais? Quem não ora mais? Ah, bispo, eu não tenho tempo para orar, minha vida é muito corrida, eu vivo dando aula. Abandono da oração. Faz quanto tempo que você não ora, meu irmão? Eu não estou falando daquela oração do almoço, abençoe, parece uma reza. Eu estou falando daquela que tu fala com Deus e que tu se derrama na presença dele. Essa que tu para tudo, que tu desliga o celular. Olha, isso é forte. Desligar o celular é muito forte. É quase como quebrar o braço de alguém hoje em dia. Mas a oração verdadeira é aquela que você desliga o celular e você vai falar com Deus sem ninguém te interromper. Amém? Oração. Você abandonou a oração? Falta de prazer na leitura da Bíblia. Você lê Bíblia? Gosta de ler? Gosta? Ah, bispo, às vezes eu leio um versículo. Eu já vi gente dizer isso para mim. Às vezes eu faço aquele negócio: Deus, me fala alguma coisa. Pá, e pego um versículo. Todo dia eu pego um versículo. Todo dia eu leio um salmo da Bíblia. Isso lá em casa, o Salmo 91 está lá, ó. Se que eu chego, dou de cara logo com ele, para não esquecer. Eu quero saber de você se você tem buscado o conhecimento de Deus. A igreja tem seminário teológico, a igreja tem cursos para obreiros domingo de manhã, a igreja tem cultos a semana toda ensinando Bíblia. Você está correndo atrás desse prejuízo? Falta de prazer na leitura. E eu me lembro, irmãos, que os crentes que se converteram nos anos 80, 70, como eu, nós sempre tivemos um lugar de leitura. Até hoje eu tenho meu lugar de leitura. Você tem o seu
lugar só para você ler a Bíblia? Para você ficar com Deus ali? Orar? Hein? Que bom, hein? Se você tem, maravilhoso. Tem até aquele filme Quarto de Guerra, que a mulher fez um quarto, não foi? Lembra disso? Só para ela orar a Deus, para ela ler a palavra, para ela colocar os momentos de oração dela lá. Foi uma maravilha na vida dela e do marido e da família toda. Substituição do culto ao Senhor por outras coisas, como festas, aniversários, jogos, shows e passeios. Essas coisas, para você que quer identificar se deixou ou não o primeiro amor, preste minha atenção. Festas, aniversários, jogos, shows, passeios estão substituindo o culto ao Senhor. Outra coisa, indiferença para com Deus e para com a igreja. Você está tão indiferente com Deus, com a igreja, você pode até vir, mas você não tem ligadura, emoção, sentimento, desejo. Está muito indiferente. Ah, eu vou, nem sei, tanto faz. Tanto faz. Quem lembra daquela época que não era assim, que não tanto faz? E se alguém dissesse, eu não vou não, eu disse, não, você vai, eu vou, nós não vamos deixar de ir. Quando não era tanto faz. Insensibilidade para com as mensagens. A palavra é pregada, você sai e esquece de tudo, você não está sensível. A palavra vai te trazer ao altar, vai te trazer a Deus, vai te trazer a uma meditação. Esse é o motivo de eu estar aqui, é te trazer ao lugar de encontro com Deus novamente. Amém? Mas terminada essa mensagem, talvez você se torne indiferente a ela e você não queira se aproximar do altar, se aproximar do Senhor. Isso não é bom, irmão. Isso é prova de que você deixou o primeiro amor. O primeiro amor, quem lembra do primeiro amor? O pastor chamava você a aceitar Jesus, você corria para frente. Aí no outro culto chamava, você aceitava de novo. Quem lembra disso? E no outro de novo. E você foi tantas vezes como eu fui também. Acho que eu fui umas 200.000 vezes. Alguém teve que dizer para mim, tá bom, você já aceitou pro resto da vida. Eu disse, o pastor chama, eu vou. Irmão, nunca deixe de ir. Nunca ache que você não precisa mais aceitar. Você tem que receber a mensagem. Amém? Prazer nas coisas mundanas. Quando a gente fala mundana, não só no sentido pejorativo da palavra mundana. Outras coisas que não tem a ver com a igreja, com Deus, com obra, com nada disso aqui. Para você é substitutivo. Você pega e substitui por coisas da igreja, entendeu? É o trabalho. Jesus, quando falou assim, quem não deixa pai, mãe, irmão, filho, terra, casa, olha que coisas, né? Então, cuidado com prazer nessas coisas. Elas podem substituir Cristo na tua vida. Infidelidade e indiferença na entrega dos dízimos e ofertas ao Senhor. Para você tanto faz. Você não entrega mais o dízimo, a oferta, porque você não quer mais fazer parte do corpo. Você não quer mais participar das aflições do que é ser corpo de Cristo. Jesus não disse que você não teria. Ele falou o corpo. No mundo tereis o quê? Aflições. Quando você não quer mais ser dizimista e ofertante na igreja, você não quer participar das aflições do corpo. Você está deixando o corpo de forma insensível sentir as aflições e você não está mais junto desse corpo. Pode subir. Exemplo de pessoas na Bíblia que deixaram o primeiro amor. Vamos dar um exemplo. Os israelitas na caminhada do Egito para a terra prometida, eles murmuraram tanto, deixaram tudo que viram lá atrás e padeceram durante muitos anos por causa disso. Sansão, no pecado de desobediência e prostituição, ele deixou o primeiro amor. Saul, pecado da desobediência e rebeldia, deixou o primeiro amor. Salomão, o mundanismo, as mulheres, a carnalidade, fez Salomão deixar o primeiro amor. Os 70 discípulos de Jesus, lá em João 6,
deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, deixaram o amor, o primeiro amor. Pode subir? Quais as consequências de quem deixa o primeiro amor? Nada, diz a palavra, nada nos aproveitará se deixarmos o primeiro amor. Está lá em 1 Coríntios 13, 1 e 3. Não vai aproveitar nada. Segunda coisa, você como sal perde o sabor. Está lá em Mateus 5, 13. Terceira coisa, esfriamento da fé, afastamento da igreja. Pessoa que deixou o primeiro amor se afasta da igreja, da comunhão. Quarta coisa, deixar de ser igreja do Senhor. A igreja do Oriente Médio, Europa, deixaram de ser igrejas de Jesus, irmão, muito tempo atrás. E hoje aquela região ali é complicada. Outra coisa, diga, ser vomitado da boca de Jesus, Apocalipse 3,16. Outra coisa, separação eterna de Deus, inferno. Como voltar? Agora desce, entendeu? Desce. Como voltar ao primeiro amor? Primeira coisa, você pode falar para o seu irmão bem alto? Diga, arrependimento. Olha o que o texto diz no versículo 5. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Você pode lembrar do dia que você caiu? Do dia que o teu semblante mudou na igreja? No dia que a prática que você tinha mudou? Você era tão fervoroso, tão amoroso, tão carinhoso, tão cheio de fé, tão participante, tão investidor. Você comemorava com a gente, você andava com a gente, você queria, sonhava. Quando isso acabou, foi no dia que você caiu. Lembra-te do dia que você caiu. Arrepende-te. Amém? Arrepende-te. Segunda coisa que faz você voltar ao primeiro amor, depois que você se lembra e se arrepende, confissão. Tiago capítulo 5, abra comigo. Amém? Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Você não vai sarar se você não confessar, se você não orar. Amém? Ore, confesse, aí você vai sarar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem crê? Outra coisa, volta lá. Diz aí, ó, perdão. 1 João 1,9. Leia comigo. O que te afastou de Deus, da igreja, da palavra, da oração, do jejum, da obra? Te afastou de ser igreja, de ser corpo, que te fez insensível, revoltado, rebelde. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não, bispo, eu não tenho pecado nenhum, eu não tenho nada contra ninguém, eu estou assim porque eu quero ser assim, acabou-se. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não diga isso. Ninguém que deixou o primeiro amor não vive fora do pecado. Todos que deixaram o seu primeiro amor estão no pecado. De um jeito ou de outro, estão fora do reino. Restituição. Praticar as primeiras obras. Voltar à prática das primeiras obras. Amém? Voltar ao filme. Volta o filme. Volta a praticar o que você começou lá atrás. Volta a fazer tudo o que você lá atrás fazia. E como era bom, hein? Como era bom. Exemplo disso, o filho pródigo, né? O filho pródigo pegou o dinheiro do pai e saiu da casa do pai. Ele gastou o dinheiro para ser aceito pelas pessoas de fora. Tudo que ele tinha, ele investiu para ser aceito pelo mundo. O mundo só fez
diluir o patrimônio dele, dilapidar. Quando ele perdeu tudo, o mundo não quis mais. Porque lá no mundo você vale pelo que você tem, não quem você é. Quando você não tem nada lá fora, você é um indigente. Você é qualquer um. Você não acrescenta nada a ninguém quando você está lá fora sem nada. Pense nisso. Aqui, você é chamado filho de Deus. Amém? Como manter acesa a chama do primeiro amor? Diga: ser cheio do Espírito Santo sempre. Ore sempre. Vigie sempre. Consagre totalmente a sua vida a Deus. Medite na palavra de dia e de noite. A Bíblia fala sobre isso, está aí os textos. Eu estou te dando isso aí. Seja perseverante até o fim. Mantenha comunhão com os irmãos sempre. Não se afaste da igreja. Bispo, é que tem uma vozinha, tem um negócio. Não ouça essa voz, ouça a voz do Espírito Santo. Está ligado à igreja em todo o tempo. Ser fiel e sincero até a morte. Amém? Você precisa disso, irmão. Senão, você não volta. A chama não vai se acender. Se você ficar retrucando Deus, a igreja, o pastor, a palavra. Se você ficar julgando os irmãos, olhando para a vida dos outros. Hoje eu falei com um irmão de outra igreja nossa lá, da Palpina. E ele e a esposa conversando comigo. Eu disse... Ele veio falar uma coisa e eu meti outra. Aproveitei que ele estava chegando. Eu disse: ô irmão, faz quanto tempo que eu não te vejo? Não ouvi falar mais de você na igreja. Eu sempre pergunto ao pastor Dantes: como é que está você e tal. E você não está indo aos cultos? Eu disse: não, pastor, porque eu estou trabalhando. Meu trabalho puxa muito de mim e tal. E eu não estou tendo mais tempo de ir para os cultos. Já faz um tempo que eu não tenho tempo e tal. Eu disse: irmão, o que você vai dizer para Deus no dia do juízo? Prepara logo a tua defesa, porque eu vou te adiantar que isso não é defesa para você. Você pode até dizer que perdeu tempo por causa do trabalho, mas isso é uma grande, uma enorme, uma redonda mentira que você está inventando. Porque quando você ama, você não se afasta. E Paulo disse: nada pode me afastar do amor de Cristo. Nem espada, nem fome, nem nudez, nem principado, nem potestade, nem poderes desse mundo, nem perseguição, nem cárcere. Nada me afasta do amor de Cristo. Amém? Nenhuma tribulação pode te afastar do amor de Cristo. Quando você ama, nada te afasta dele. E não te afasta da igreja, e não te afasta da obra, e não te afasta do compromisso, e não te afasta da comunhão. Não te afasta. Olhar sempre para Jesus. Diga para o seu irmão: olhe sempre para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para o irmão, não olhe para o outro, não olhe para o erro do outro. Você olha para o erro dos outros. Você está deixando de olhar para aquele que é o autor da tua fé, Jesus. Gente com defeito tem, sempre vai ter. A igreja é um hospital. Amém? Então não olhe para o irmão, olhe para Cristo. Aquele irmão, quando eu conversei com ele, ele disse: bispo, me diz uma coisa. Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele: se Jesus voltar, você vai subir? Ele disse: mas bispo, tem irmãos que vão sempre à igreja e não vão subir. E eu falei para ele: e o que é que isso tem a ver com você? Quem te fez juiz dos teus irmãos? Por que você está se justificando nos teus irmãos, no pecado, no erro deles? Irmão, cada um dará conta de quem? De si mesmo. Então, não se importe com o outro nesse sentido. Se importe para orar por ele, se importe para amar, para ajudar, mas não se importe com o erro dele. Não leve sua vida por causa da vida do outro. Amém? O que Jesus pede como resposta aos Éfesos? Sobe aí, filho. Ah não, tem uma coisinha ali, não li, aqui. Volta um pouquinho, e aqui.
olhar sempre para Jesus, conhecer a doutrina correta, obedecer alguns mandamentos, vir aos cultos, não bastam. É preciso, acima de tudo, amor sincero a Jesus Cristo e sua palavra, devoção sincera e honesta, pureza de vida, santidade, amor à verdade, consagração total ao Senhor. Volte agora mesmo ao primeiro amor por Cristo e por sua igreja, amém? Jesus pede algumas respostas aos Éfesos. Primeiro, diga: lembra-te, pois, de onde caíste. Te arrepende. Eles teriam que lembrar da comunhão com Deus que deixaram para trás. Para permanecerem fiéis à presença de Deus, eles precisavam lembrar, precisavam ser a coisa mais preciosa na vida deles, essa lembrança, né? Precisava ser, tá? Foi digitado errado aí, mas deu para entender. Segunda coisa, arrepende-te. O arrependimento é uma mudança de atitude. Diga: o arrependimento. De novo, o arrependimento é porque eu sou moco, mais alto. O arrependimento é uma mudança de atitude. O pecador precisa se arrepender e dar prova do seu arrependimento. Ah, eu não tenho que provar nada. Tem que provar que se arrependeu ao máximo de pessoa possível. Por quê? Porque elas viram o teu pecado, elas viram a tua frieza, viram tudo de errado em você, viram que você estava ausente do amor, do primeiro amor. Agora que você voltou, se arrependa e demonstre isso. Amém? Depois do arrependimento, temos que mudar e dar frutos, relacionamento com Deus e pessoas. Terceiro, voltar à prática das primeiras obras. A mudança de atitude, o arrependimento produzirá frutos. Mateus 3,8. Pelas obras, a pessoa arrependida mostrará a sinceridade da sua decisão. A igreja em Éfeso precisava voltar à prática das primeiras coisas, resgatando o cristianismo doce, que atrai as pessoas pelo amor. Somente esse cristianismo é que vai revolucionar esse mundo perdido em trevas. O apóstolo João escreveu: quem não ama ainda está nas trevas. Desce um pouquinho. Jesus faz um apelo a uma igreja sensível. Aquele que tem ouvidos, ouça. Diga: ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2,7. Quem lembra quais foram as palavras de Jesus àquele ladrão na cruz? Ainda hoje estarás aonde? Comigo, aonde? No paraíso. Sabe qual a impressão que eu tenho? É que assim que você fechar os olhinhos, você que ama o Senhor, você que é a igreja viva, avivada, quando você fechar os olhinhos, você vai estar lá no paraíso com Ele. Quem crê assim? Não somente isso, Ele vai estar com o fruto da árvore da vida na tua frente. Ele vai dizer: vem cá, pode comer. Lá no Éden, eu disse que não podia mais. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecaram. Então eu fechei as portas do paraíso para eles não comerem da árvore da vida, porque quem comer é eterno. Mas você que me amou, vem cá, come da árvore da vida, porque você vai viver comigo para a eternidade. Amém, irmão? Tem uma árvore esperando você. Diga: tem uma árvore boa, cheia de frutos, frutos eternos, me esperando assim que eu entrar pela porta do paraíso. Jesus dá segurança à sua igreja. Ele diz no Apocalipse 2,1: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Diga: eu estou na mão de Deus. E anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele está te dando segurança. Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. Quem crê? Pode subir. Interessante que quando ele fala as 7 igrejas, 5 delas ele diz: eu conheço as tuas obras. Para Esmirna ele diz: conheço a tua tribulação.
Para Pérgamo ele diz: eu sei o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Para Éfeso ele diz: abandonaste o primeiro amor. Para Tiatira ele diz: tenho contra ti que tolera Jezabel. E lá em João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem quê? A minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Nós temos que crer nesse Deus que nos assegura, porque Ele nos dá transparência, Ele nos faz entender a sua vontade. Não temos dúvida da transcendência de Deus. Ele habita em todo o universo. Mas às vezes perdemos de vista aquele que é imanente, aquele que está aqui agora, Jesus. Às vezes entramos em um culto como esse, sem termos a percepção espiritual que Ele está presente, sem ter a consciência de que Ele está no nosso meio. Se nós tivéssemos, isso geraria em nosso coração um senso profundo de reverência a Deus, um quebrantamento, uma humilhação tremenda, sim ou não? Se você crê de verdade que Ele está aqui, você hoje entra em quebrantamento. Você hoje, aqui e agora, você vai entrar em uma reverência e uma humilhação profunda diante dele. Afinal de contas, Ele é Deus, amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.